Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de função exponencial. Mas caso você tenha caído direto nesse vídeo, aconselho a você voltar no primeiro vídeo dessa lista para entender bem tudo que nós vamos fazer aqui. Se não, bora comigo. Bom, nós vimos em vídeo anterior, vamos dar uma lembradinha, né? Que a função exponencial é toda função desse tipo aqui, ó, em que A pertence aos reais e A tem que ser maior do que zero e A também tem que ser diferente de 1. O x é a minha variável. Eu aprendi também, relembrando, que se o meu A for maior do que 1, eu tenho uma função crescente. Se o meu A tiver entre 0 e 1, ou seja, o A é maior do que 0, porém menor do que 1, eu tenho uma função decrescente. Graficamente, para esse estilo, eu vou ter um esboço mais ou menos assim, ó, sempre interceptando no ponto 1, ela vai crescendo exponencialmente nesse sentido, mas lembrando que ela se aproxima do eixo x, mas não toca no eixo x. A minha imagem, para esse caso, ele é aberto em 0, porque não encosta a 0, chega bem próximo, e o infinito. Mas, quando a minha função for decrescente, eu vou ter um gráfico mais ou menos assim, sempre encostando no 1 e de forma decrescente. Professor, a imagem é a mesma? Sim, a imagem é a mesma, de 0 até o mais infinito. Lembrando que o 0 não entra, por quê? Porque tem que ser diferente de 0, tem que ser maior do que 0. Nesse caso que eu tenho esse tipo de exponencial puro. Então, vamos fazer um exemplo? Seja f definida nos reais para os reais, ou seja, contra domínio nos reais e domínio nos reais, dada por, está aqui a lei de formação da função, desenhe o gráfico dessa função. Beleza, vou construir uma tabela, tá? Vou escolher valores para x e vou determinar os valores de y. Eu sei que f de x é a mesma coisa que y. Vou escolher os valores de x. Não sei, para não ficar muito grande nem difícil. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 já é o suficiente. Agora vamos determinar os valores que vai dar para y. 3 elevado a x. X vale menos 2. 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado ao quadrado, que vai dar 1 sobre 9. Menos 1 vai ficar 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 terço elevado a 1. 1 terço elevado a 1 dá 1 terço. 0. 3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 resulta em 1. X igual a 1. 3 elevado a 1 igual a 3. X igual a 2. 3 elevado a 2, que vai dar 9. Vou pegar agora esses valores e vou representar no plano cartesiano. Vou começar aqui, ó, x igual a menos 2. Então, deixa eu marcar aqui, ó, menos 1, e vou marcar aqui, menos 2. Vai resultar em 1 nono. Bom, o 1 vai estar mais ou menos aqui. Beleza? Beleza. 1 nono é aproximadamente 0,1. Então, eu vou dividir isso aqui em 10 partes, né? Fica mais ou menos aqui, ó. O 0,1, que é aproximadamente 1 nono. Então, vou marcar esse ponto, ó. Tá aqui.
Para menos 1, eu tenho 1/3. 1/3 é aproximadamente 0,3. Então, está mais ou menos aqui, ó. Aproximadamente, né? Então, vou ter aqui, ó. Beleza, esse é o ponto. Para o 0, eu vou ter 1. Tá aqui, ó. Para o 1 em x, eu vou ter 3 em y. O 2 está aqui, o 3 está aqui. Vou marcar, ó. Professor, na tabela, eu determinei os valores direitinho, né? Mas se eu pôr o 9, vai ficar um gráfico muito grande, porque aqui está o 3, o 9 vai estar lá em cima. Preciso representar? Não, não preciso. Por quê? Eu sei que o desenho gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. Beleza, professor? Acho que eu entendi, né? Lembrando que não encosta no eixo X. Ou seja, a minha imagem nesse caso, a imagem de F, é o quê? É do 0 até o mais infinito. Beleza, professor? Eu acho que eu estou entendendo. Se você está entendendo, guarda esse gráfico na cabeça. Faz o desenho aí, guarda esse gráfico, que eu quero te mostrar algo muito interessante. Vamos lá? Vamos sim. Olha só esse exemplo 2. Vamos construir o gráfico? Vamos sim. Vou fazer o quê? Vou fazer pelo método das tabelas. Vou construir uma tabela que eu vou determinar valores para x e vou calcular o valor de y. Lembrando que f de x também é y. Beleza. Vamos lá. Vou pegar o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Agora eu vou pegar essa função, no lugar de x, eu boto os valores que eu escolhi. Então eu vou ficar com 3 elevado a menos 2 mais 1, que vai ser igual a 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1/3 elevado a 1, que é igual a 1/3. Menos 1, vou ficar com 3 elevado a menos 1 mais 1, que vai ser igual a 3 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 resulta em 1. 0, vou ficar com 3 elevado a 0 mais 1, que é igual a 3 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. 3 elevado a 1 mais 1, que é igual a 3 elevado a 2, que é igual a 9. Preciso resolver esse aqui? Não vou resolver não, porque vai ficar muito grande. Vai ficar 3 ao cubo, que dá 27. Imagina representar isso, né? Vamos pegar esses pontos e marcar no plano cartesiano. Vamos lá, então. Vou pegar o menos 2. Menos 2 está mais ou menos aqui, ó. Aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho menos 2. Para cá também, analogamente, né, eu vou ter o 1. Apenas o 1. Né? Vamos lá. Quando eu escolhi o menos 2, deu 1/3. 1 está aqui. 1/3 é aproximadamente 0,3. Então está mais ou menos aqui, ó. Vou ligar esses dois pontos. Aqui, opa, tá aqui, beleza. Quando eu escolhi o menos 1, resultou em 1. Então o ponto está mais ou menos aqui, ó. Quando eu escolhi x igual a 0, resultou em 3. Então está mais ou menos aqui, ó. 2, 3. Está mais ou menos aqui, ó. O 9 vai ficar muito alto. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que o comportamento gráfico é esse, então eu vou esboçar, ó. Vou deixar assim, não tem importância, tá? É só um esboço. Agora, o que eu vou fazer aqui para ver se vocês conseguem perceber o que acontece e como resolver um exemplo desse sem precisar utilizar o método da tabela. Olha só o gráfico que a gente fez anteriormente. A imagem continua a mesma para os dois. O que vocês conseguem notar de diferente entre eles? Bom, eu notei primeiro isso aqui, ó. O gráfico intercepta o y no 1.
não é verdade? Diz para vocês, sempre que a função for pura, só aquele tipinho exponencial, f de x igual a elevado a x, vai sempre interceptar no 1. Nesse caso aqui, ele já interceptou no 3 e não no 1. O 1 equivale a outro valor. O 1 equivale ao menos 1. Antes, o 1 equivalia a 0. X era igual a 0. Agora, o 1 equivale a x a menos 1. Então, nós vamos nos deparar agora com outro tipo de função, que é uma função f de x igual a k mais ou menos a elevado a x mais q. E qual que foi a primeira coisa que eu noto de diferença entre a primeira função, que era f de x igual a 3 elevado a x, para essa segunda função? É que eu somei 1 aqui. Quando eu somo 1 aqui, é a mesma coisa que se eu estivesse pegando o 3 elevado a x e estivesse multiplicando por 3 elevado a 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquela imagem de 3 elevado a x foi multiplicada por 3. Opa, professor, eu acho que eu estou entendendo. Igual aqui o 1. A imagem era 1. Nesse caso aqui, eu multipliquei por 3. Então, ela virou 3. Você está entendendo. Do menos 1, a imagem era 0,3 aproximadamente. Tá? Aproximadamente. É 0,333333333. Multiplicando por 3 vai dar 0,99999999, aproximadamente 1. Professor, que legal! Antes, para o menos 2, a imagem era 0,1. Multipliquei por 3, então eu tive 0,1 vezes 3, 0,3. Caramba, professor! Para o 1, antes, a imagem era 3. Multiplicando 3 por 3, vai dar 9. É justamente essa imagem que eu não coloquei aqui, mas vocês lembram que a gente fez lá no cálculo. Não é verdade? É verdade. Então, sempre que tiver essa letra Q aqui, eu vou estar multiplicando ou dividindo a imagem da minha função. Pouquinho complicado? Não é não. Vamos ver mais um exemplo. Caramba, professor, e esse aí? Vamos fazer pela tabela para vocês entenderem. Vou determinar alguns valores para x e descobrir os de y. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Vou escolher aqui o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Beleza. Vou substituir. Para o menos 2, vou ficar com 2 mais 3 elevado a menos 2 mais 1. Vai ser a mesma coisa que 2 mais 3 elevado a menos 1. Vou ficar com 2 mais 1/3. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 7 sobre 3. Menos 1, vou ficar com 2 mais 3 elevado a menos 1 mais 1. Vou ficar com 2 mais. Menos 1 com mais 1 vai dar 0. 3 elevado a 0, que vai ser igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Para o 0, vou ficar com 2 mais 3 elevado a 0 mais 1. Vou ficar com 2 mais 3 elevado a 1, que vai ser igual a 5. Para o 1, vou ficar com 2 mais 3 elevado a 1 mais 1, que vai ser igual a 2 mais 3 ao quadrado, que vai ser igual a 2 mais 3 ao quadrado, 9, que vai dar 11. O 2 vai ficar um número muito grande, né? Que vai dar
3 ao cubo, 27, com mais 2, 29. Dificílimo de desenhar, né? Então, vamos pegar o plano cartesiano. Agora eu vou fazer fora de escala, tá? Beleza. Para o menos 2, que vai estar mais ou menos aqui, ó, eu vou ter 7 sobre 3. 7 sobre 3 é aproximadamente 2,3. Então, 1, 2 vai estar mais ou menos aqui. Então, vamos marcar bonitinho. Esse é o ponto. Beleza, professor? Quando eu tiver x igual a menos 1, eu vou ter 3. O 3 está mais ou menos aqui. Vamos marcar ele. Bonitinho para não ter problema, ó. Marquei ele. Quando eu tiver 0, eu vou ter o 5. 4, 5. Tá aqui. Bonitinho. O 11 vai estar muito distante. Então, eu não vou marcar. Eu vou pela intuição. Se eu for fazer o desenho vai ficar mais ou menos assim, ó. Só que nesse caso tem uma diferença. Eu queria que vocês observassem essa linha que eu vou fazer em verde. Essa linha em verde nós chamamos de assíntota. O que é essa assíntota? Ela é um novo limite. Lembra que a função antes ela não encostava aqui no meu eixo x? Sim. Agora ela não vai encostar na minha reta 2. Então essa é a minha assíntota. Vamos comparar os dois gráficos? Olha só, esse aqui é do gráfico que eu tinha antes. O que eu consigo observar de diferente? Ele era um gráfico de f de x igual a 3 elevado a x mais 1. Eu sei que esse mais 1, eu peguei toda a imagem e multipliquei por 3. Por que por 3? Porque isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Então, eu peguei todas as imagens de 3 elevado a x e multipliquei por 3. Agora, nesse caso aqui, o que mudou? Mudou que antes era no 3, foi lá para o 5. Antes, o que era no 1, foi lá para o 3. Antes, o que era no 0,3, foi lá para o 2,3. Antes, que não encostava no 0, ou seja, não encostava no meu eixo x, agora não encosta na minha reta que passa pelo ponto 2. Não encosta na minha assíntota. Nesse caso, a minha assíntota era 0, porque eu teria 0 mais 3 elevado a x mais 1. O 0 não precisava aparecer. Por isso que não encostava no x. A minha assíntota estava aqui em cima do eixo x. Nesse caso, quando eu estou somando 2 aqui, ela está em cima do meu 2. Então, o que ele vai fazer? Quando eu somar algum número real, ou seja, quando eu somar o k, que a gente sabe que está nesse formato aqui, ó, k mais a elevado a x, mais ou menos, desculpa, a elevado a x mais q. O k é a minha assíntota. Beleza? Beleza. Ele pegou o gráfico do jeitinho que estava e subiu 2 unidades. E se o A fosse negativo, professor? Se o A fosse negativo, ele desceria 2 unidades. Ah, eu acho que eu entendi. Faz um exemplo aí bem legal pra gente. Vou fazer assim. Olha só. Esboce o gráfico de f de x menos 2 elevado a x mais 2. Nossa, professor, que negócio difícil. Não, não é. Vamos por partes? Vamos determinar primeiro o gráfico de 2 elevado a x. Depois que a gente determinou esse gráfico,
Vamos determinar o gráfico de menos 2 elevado a x? Estamos chegando lá, né? Depois de determinar esse gráfico, vamos determinar o gráfico de menos 2 elevado a x mais 2, que eu sei que é a mesma coisa que menos 2 elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado. Lembrando que esse menos está multiplicando a minha potência. Beleza? Beleza. Depois disso, vamos determinar o gráfico que eu quero, que é o menos 2 elevado a x mais 2. Tudo bem então, professor? Vai dar trabalho, mas vamos lá. Vamos sim. Vamos ao primeiro gráfico. Primeiro gráfico, 2 elevado a x. Eu sei que ele intercepta no 1, não é? E quando x for igual a 1, eu vou ter 2. A minha função aqui é crescente, não é? Porque o a base da potência, está maior do que 1. Então, crescente. Vou ter um esboço mais ou menos assim. Então, esse é o gráfico h de x, que é esse aqui. Beleza. Vou diminuir esse desenho, deixar aqui no cantinho. Vamos lá. Beleza, professor. Determinado esse gráfico, vou pegar ele e vou determinar o gráfico de menos 2 elevado a x. Eu acho que eu estou entendendo o que você vai fazer, professor. Você acha? Eu também acho. Olha só que legal. Vamos pegar o plano cartesiano. Bom, professor, se você botou um menos aqui, quer dizer que você está multiplicando todas as imagens que estão nesse primeiro gráfico por menos 1. Pensou perfeitamente. Então, o que eu vou fazer? Antes era mais 1. Vezes menos vai dar menos 1. Menos 1 está aqui. Marquei. Antes, a imagem para 1 dava mais 2. Agora vai dar menos 2. Isso aí. Multipliquei a imagem. Lembrando que eu estou multiplicando a imagem, sempre os resultados. Então, meu gráfico vai estar mais ou menos assim. Nossa, professor, que doideira, né? Esse aqui vai ser o meu g de x, né? O que eu fiz? Eu peguei o gráfico h de x e simplesmente multipliquei ele todo por menos 1. Ou seja, eu inverti, como se eu tivesse pego ele e tivesse virado de ponta cabeça. Multipliquei por menos 1. Vou guardar ele aqui do ladinho também. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse gráfico, g de x, e vou transformar ele nesse gráfico aqui. Como que eu vou fazer isso, professor? Lembra que eu estou somando 2 aqui, quer dizer que eu estou multiplicando o 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Então, eu vou pegar cada imagem dessa segunda função aqui e vou multiplicar por 4. Então, antes, a minha imagem aqui dava menos 1. Multiplicando por 4, vai dar menos 4. Menos 4 vai estar mais ou menos aqui, ó. Menos 4. Menos 2 vai dar mais ou menos menos 8. Menos 8 está mais ou menos aqui. O 1 está aqui. Vou ligar esses dois pontos. Então, esse meu terceiro gráfico vai ficar mais ou menos assim. Ah, professor, eu acho que eu entendi, né? Você esticou o gráfico, né? Peguei todas as imagens e multipliquei por 2 ao quadrado, ou seja, multipliquei todos os valores de y por 4. Muito bem. Vou reduzir o tamanho disso aqui. Esse aqui eu vou dizer que é o meu t de x. Vou reduzir o tamanho para a gente finalmente chegar na última, que é justamente o que o problema está me pedindo. Vamos lá, então. Beleza, vou pegar o plano cartesiano. Aqui já vai uma tática para vocês. Lembra que eu disse que esse número aqui é a minha assíntota? Então, já vou pegar e já vou marcar ela aqui, ó. Menos 2
mais ou menos aqui, né? Menos 1 mais ou menos aqui. Vou marcar ela, ó. Então, isso em azul aqui é a minha assíntota. Não precisa escrever não, tá? Estou escrevendo só para vocês saberem que esse em azul é a minha assíntota. Agora eu vou pegar todas as imagens desse meu gráfico T de x e vou subtrair 2. Então, antes ele batia no menos 4. Menos 4 menos 2 vai dar menos 6. Tá mais ou menos aqui. Lembrando que é só um esboço, tá? A outra imagem é do menos 8. Menos 8 menos 2 vai dar menos 10. Tá mais ou menos aqui, ó. E esse menos 10 casava lá com o 1 em x. Então, marquei. Tá aqui. Agora é só eu desenhar o gráfico. Lembrando, ele não encosta na minha assíntota, intercepta lá no menos 6, passa pelo ponto 1 e menos 10 e vai embora. Então, esse é o gráfico da minha função f de x. E qual que seria a imagem dessa função f? Seria o quê? Aberto no menos 2, porque não encosta no menos 2, e ele está vindo aqui para o infinito negativo. Então, essa seria a minha imagem. Ou, ficando mais bonitinho, né? Nós poderíamos reescrever da seguinte forma. Menos infinito, sem encostar no menos 2. Gente, essa é uma matéria que requer muita atenção. Ela não é difícil, mas requer muita atenção para poder entender. Beleza? Se você não entendeu algum ponto, se você não está seguro, volta o vídeo desde o iniciozinho ou até mesmo o vídeo anterior e vai com calma desenvolvendo, fazendo suas anotações, as suas observações para poder entender bem essa questão, que facilita muito. Porque agora a gente faz passinho por passinho, cada coisinha do gráfico. Mas mais para frente, quando vocês estiverem treinados com isso, vocês vão conseguir esboçar sem precisar fazer esses passos todos. Só tendo o gráfico essencial, que é o gráfico puro que é o gráfico apenas exponencial, tá? Que é do estilo a elevado a x. Só conhecendo ele, você desenha qualquer outro gráfico. Mas, se você chegou até aqui e entendeu, por enquanto é só. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!